Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Fundamentos de Freios e seus componentes. Hoje nós vamos iniciar a 19ª aula e vamos abordar o tema rotores ou discos de freios. Os rotores são componentes dos sistemas de freios e eles são definidos como sendo um disco plano que propicia uma superfície de atrito que é necessária para o freio a disco efetuar o seu trabalho. Quando a pressão hidráulica é aplicada aos pistões de um caliper, as pastilhas de freio são pressionadas contra ambos os lados do disco, ou ambas as pistas do disco de freio, ocasionando assim, através desse par de contato, disco-pastilha, a redução da sua rotação por intermédio do atrito e, consequentemente, a geração de calor. Isso aqui é uma gravura que mostra o efeito do disco de freio da aplicação do caliper, da força de clamping, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, quais são os tipos de discos ou rotores, que a gente pode chamar rotor, o americano chama de rotor? Quais são os discos ou rotores tipos mais disponíveis no mercado? A gente vai verificar as várias configurações construtivas e de acabamento. Então são eles os discos sólidos, os ventilados, os perfurados e os ranhurados. Os discos de freio sólido são aqueles que dissipam menos calor. Eles equipam os veículos pequenos, via de regra os carros populares de entrada com motores de baixa potência e baixo GVW, ou peso bruto total. São os discos mais baratos e por isso que ele é amplamente utilizado em linhas de montagem para carros populares de baixa potência, como os motores 1.0 aspirados. A outra classificação é discos de freios ventilados ou alguns chamam de aletados, porque na realidade as pistas de atrito elas são separadas por essas aletas. E essas aletas eles são desenvolvidas para dissipar melhor o calor gerado quando de uma frenagem. Eles são utilizados em veículos com maior potência de motor e maior GVW, ou então quando a montadora quer cobrar um pouco mais. Hoje em dia, nos discos dianteiros, grande parte deles, a grande maioria, são discos ventilados ou aletados. Já nos discos de freio traseiros, muitos ainda são sólidos. Eles possuem menos massa do que os sólidos, eles aquecem mais rápido, mas por outro lado eles resfriam também muito mais rapidamente. Aqui a gente vê a diferença de curvas de aquecimento de um disco sólido e um disco de freio ventilado ou aletado. Aqui é resfriamento do disco de freio traseiro no caso de um sólido contra um ventilado. Então a gente vê nitidamente, a legenda aqui está pequena, mas a gente vê o ventilado, o lado esquerdo, ventilado o direito, o disco sólido esquerdo e direito e a temperatura ambiente são os dados desse gráfico. Aqui são o tempo, em minutos, ou seja, depois de 18 minutos, qual é o gradiente térmico de cada uma dessas aplicações. O terceiro tipo de discos de freio ou rotores são os discos de freio perfurados. Isso daqui muita gente já conhece, eles equipam grande parte de veículos de alta performance e também de motocicletas. Ou seja, em 1960 foi quando eles surgiram em carros de corrida. E a explicação para as perfurações dos discos é que em temperaturas altas, as pastilhas de freio, quando aquecidas, elas liberam muito gases em função da própria composição química delas, por ocasião do aglutinante da resina que superaquece,
e em altas temperaturas gera então o superaquecimento. Esse superaquecimento, ele via de regra tem uma deposição ou transferência do material da pastilha de freio para a pista do disco e, consequentemente, a gente tem a perda de atrito. Esses furos, porque os níveis de atrito se igualam, existe sempre uma diferença entre o nível de atrito da superfície da pista de atrito do disco, pela composição química dele, e da pastilha de freio. Então, essa diferença de atrito é que ocasiona o efeito de frenagem. E quando você tem a deposição da pastilha de freio na pista do disco de freio, você tem o mesmo nível de atrito atuando. Os furos permitem a maior limpeza e a liberação dos gases, ou seja, quando a pastilha em estado de superaquecimento libera gases, esses gases eles são liberados pelos furos. Isso aqui evita uma formação de filme d'água quando muita chuva. Só que esses furos, não adianta você chegar em casa, pegar o teu disco de freio e começar a furar ele numa furadeira radial, por exemplo. Porque o furo ele tem que ser muito bem dimensionado e aplicado em determinadas regiões, porque ele ocasiona o estresse mecânico e o trincamento profundo, que começa a aparecer aqui na borda dos furos, ok? O quarto tipo são os discos de freio ranhurados. Eles têm, essas ranhuras têm a mesma aplicabilidade dos furos, ou seja, eles também equipam alguns veículos de alta performance, ou o que pode acontecer é que essas ranhuras geram um menor estresse mecânico na pista do disco de freio, né? Essas ranhuras superficiais também permitem a eliminação dos gases, a remoção do material depositado, porque ele faz com que haja um desgaste maior da pastilha de freio e a maior drenagem em chuva. Em carros normais, essas ranhuras aceleram o desgaste das pastilhas, mas em carros de alta performance, esse desgaste renova a camada da superfície de atrito. E as pastilhas com formulação própria para esse tipo de regime de trabalho, ou seja, não adianta você aplicar isso no teu carro comum, porque você vai ter, na realidade, uma má aplicação para o teu carro, em virtude de que você vai fazer com que a pastilha de freio tenha uma renovação muito grande da camada de um carro, de um veículo de uso normal, e isso daí vai fazer com que você só perca material de atrito, ok? E tem também a combinação dos três, ou seja, as aletas, os furos e as ranhuras. A gente vê muito isso daí em carros realmente de alta performance. E também é comum alguns discos de alta performance serem fornecidos com cubo em aço, que é aqui a gente está vendo, e a pista de atrito tem material cerâmico ou carbono cerâmico fixado por parafusos especiais. O que eles fazem? A pista ou a coroa circular do disco de freio do rotor, ele é feito, por exemplo, em carros como Ferrari, como os Bugatti e outros carros, tanto de alta performance, eles são feitos em carbono cerâmica. Os Audi também tem esse tipo de aplicação. E para que isso não fique muito caro, eles usam o cubo em aço e fixam essa coroa circular ao cubo através de parafusos especiais. Aqui é um exemplo, por exemplo, de um carbono cerâmico fixado num cubo de aço para uma aplicação que todo mundo conhece, que é o Porsche, ok? Esse daqui é aletado e furado, né? Bom, os discos de freio dos nossos carros de linha, eles são produzidos em ferro fundido cinzento com alto teor de carbono. Em frenagens de 140 km por hora para zero, ou seja, uma parada total a 140 km por hora, esse tipo de frenagem gera uma grande dissipação de calor. Há um aumento
súbito da temperatura superficial de até 800 graus. Isso é muito comum nos nossos carros. A gente fazer uma frenagem com alto grau de desaceleração longitudinal, uma parada total, a gente tem temperaturas superficiais na pista do disco de freio de 800 graus. E isso gera no núcleo do disco de freio 500 graus certamente de temperatura. Ou seja, provoca um grande gradiente térmico. E por essa razão, eles necessitam o ferro fundido para discos de freio cinzento, necessita resistência à fadiga térmica e resistência mecânica. Além de baixo custo, para não encarecer muito a utilização em grande escala, fácil fundição, porque você depois tem que fazer um passo de usinagem quando ele se desgasta demais, a gente vai ver, para manter as características da pista de atrito, e fácil usinagem e fácil fundição. A parte de fundição é para que você não tenha gastos excessivos e ele seja um produto de fácil fundição, ou seja, sem muitas perdas ou muito scrap, né? A gente vai identificar alguns problemas mais comuns em discos de freio. Esse é o nosso próximo passo. Bom, antes disso a gente vai ver a conversão de energia de uma parada simples. Isso daí é retirado de uma apostila da Continental. Então a gente vê a conversão de energia durante uma parada simples. Você tem a velocidade cruzeiro, a desaceleração e a parada. Aqui você tem energia cinética transferida em energia térmica e, por final, a energia térmica que gera calor. E esse calor ele é trocado por 3 meios de convecção, aqui é a forma, de condução e radiação. 90% da energia térmica ela é dissipada no disco de freio, no rotor. Por isso, da qualidade de materiais empregados ser importante. E depois tem outra, a área da coroa circular do disco de freio é muito maior do que a área da pastilha. Então os 10% da energia térmica na parte de troca de calor é feito na pastilha de freio. Desses 90% aqui do disco de freio, você também tem que levar em consideração que parte dessa energia térmica, da energia cinética transformada em energia térmica, ela é dissipada também no caliper de freio, na ponta de eixo, na torre de suspensão, onde o freio, na suspensão dianteira ou traseira, onde o freio é acoplado, ponta de eixo, na roda. Então, todos esses elementos metálicos, eles servem também para você dissipar a energia cinética em energia térmica. E a pastilha de freio, que é a menorzinha de tudo isso, cabe a ela gerar um calor de 10%. Caso contrário, você tem um aumento muito súbito da pastilha, de temperatura na superfície da pastilha, consequentemente a perda de atrito e o processo chamado fade. Então vamos lá. Essas daqui são a parte de energia de absorção, as leis da física relevantes que fazem toda essa dissipação, a convecção, a condução e a radiação. E os materiais alternativos para uma otimização da energia de dissipação. A gente vê o fofo, a qualidade dele GG. Aqui você tem uma matriz de carbono e isso daqui é o carbeto de silício, que são os discos de freio que eu falei, que tem o carbono cerâmico na sua pista de atrito e ele é unido através de um cubo de aço, através de parafuso. Aqui são as características de máxima temperatura para cada um desses elementos. 800 graus, 450, e aqui ele tem a capacidade de aguentar
até 1350 graus, como nos discos de Fórmula 1, onde a dissipação térmica é muito grande. E nós temos aqui também a característica importante que a gente vai ver aqui, são os pesos por centímetro cúbico, por volume. Aqui o ferro fundido, um cast iron, ou seja, fundição de ferro fundido. Esse é o tal do MMC, Metallic Matrix Composite, composto cerâmico de metal, MMC também é utilizado. Esse aqui é 3,03 gramas por centímetro cúbico, a densidade dele, que é bem menor do que do ferro fundido. E essa é a menor densidade que tem, 2,4 gramas por centímetro cúbico, que é o carbeto de silício. Carbeto de silício é fibra de carbono reforçada com o silicon, o carbeto de silício. Então você tem o peso, né, as temperaturas que eles aguentam, você tem a transferência de calor, 50 watts, 160 watts, 30 watts por quilômetro, e aqui vai para 35 watts por quilômetro. Capacidade térmica de cada um desses componentes. Esse material aqui é utilizado em discos de freio de carros de alta performance, como a gente viu. E este aqui é utilizado em carros de GVW grande e de muita desaceleração exigida. Aqui os problemas mais comuns em discos de freio. Quando o teu disco de freio começa com uma coloração azul e violeta nas áreas de refrigeração, isso quer indicar superaquecimento na fase de assentamento, ou seja, quando você troca a pastilha, ou quando a pastilha de freio, o par de atrito, pastilha de freio e disco de freio são novos, você tem um certo cerimonial para você fazer o assentamento e permitir que a superfície de contato da pastilha tenha quase que 100% de aderência na área da pista de disco de freio. Senão você pode gerar vibrações e alterações na estrutura do ferro fundido, que é a criação de cementita, ok? Discos apresentando hotspots, que são esses pontos de aquecimento, pontos negros. Isso indica que é uma fadiga estrutural e alteração nítida do ferro fundido, com a geração inclusive de trincas profundas. Isso indica o uso intensivo ou mesmo excessivo do disco. Outra característica é disco com desgaste excessivo. O disco de desgaste excessivo, ele implica na formação, quando a pista de freio está muito aquém da espessura mínima que o fabricante determina, porque veja bem, se você tem na pista na área varrida ou na pista de atrito do disco de freio, você tem que ter uma espessura mínima. Caso contrário, você ocasiona um problema muito grande de aquecimento, porque ele não consegue, a massa, com a perda de massa, ele não consegue mais fazer aquela troca e segurar os 90% de calor que ele é exigido durante uma frenagem, e ele forma esse que a gente chama de pescocinho relativo ao desgaste excessivo. Isso daqui ele não pode ser reusinado, ou seja, esse disco de freio e esse disco de freio, eles estão condenados. Alguns discos que têm um trincamento superficial e não profundo, se você consegue ainda recuperar ele com um passo de retífica. Caso contrário, esse pescoço aqui, você não reusina mais e você ocasiona vibrações e ruído, porque a pastilha de freio, o ângulo superior da pastilha começa a pegar aqui e começa a ter os problemas de vibração, ok? Isso aqui é uma foto muito antiga que uma vez eu visitei um posto de troca
um posto de troca de freios, e o dono desse Scott aí, ele estava reclamando que o freio estava fazendo muito barulho quando ele aplicava o pedal de freio. Aí, quando se desmontou, viu-se que, por exemplo, já não existia mais as pastilhas de freio. A pastilha de freio tinha gastado tudo, inclusive a plaqueta metálica, a placa de reforço metálico. E essa placa, quando você desgasta ela demais, ela cai do caliper, porque ela tem toda essa largura aqui do caliper e a espessura da pastilha tem tudo um processo, um dimensionamento. E aí a gente viu que o lado externo da pista de atrito tinha sido comido, inclusive as aletas, por desgaste excessivo. E essa era a razão toda do ruído que o cara sentia e, consequentemente, da vibração. Quer dizer, o cara rodava com o carro nessas condições. Esse cara, se ele precisar frear bruscamente atrás do seu carro, você já pode imaginar o que vai acontecer, né? Vamos continuar falando dos problemas mais comuns em discos de freio. O disco de freio com deposição de material. O disco de freio, como eu falei, a pastilha de freio, ela tem que ter uma qualidade boa, principalmente o aglutinante, ou seja, a resina que é utilizada para fazer todo o aglutinante, aglutinar toda a mistura, os atritantes, os lubrificantes, as fibras e tudo mais que compõem a estrutura de um material de fricção, a parte da resina ela tem que ser muito termoestável, ou seja, ela tem que ter uma estabilidade muito grande. Hoje em dia, as resinas utilizadas são de boa qualidade, mas antigamente, muito antigamente, as resinas elas não tinham um ponto de flow muito bom, um ponto de fluidez. E ela, quando aquecia, ela se liquefazia e a tendência da liquefação da resina era ir para a pista de atrito da pastilha de freio, para a superfície de atrito da pastilha de freio, que em contato com o disco de freio, ela endurecia e ocasionava o que os mecânicos falam de envidramento. A resina ficava muito dura e a pastilha de freio perdia totalmente a capacidade de atrito. Isso acontece quando você tem um superaquecimento da superfície, perda de eficiência de frenagem, os Mi se igualam, como eu já falei, material da pastilha de freio se deposita no disco de freio, cria alterações no ferro fundido do disco, vibrações, e você tem que trocar por uma pastilha de melhor qualidade, ou seja, aquela que você comprou e pôs no teu carro é um troço muito ruim e muito barato, que vai só te dar dor de cabeça e até acidentes. O nível de atrito de um ferro fundido cinzento de alto carbono gira na fase de 0,43. O ferro fundido cinzento na parte de 0,51 e o vermicular 0,47. As pastilhas de freio, hoje em dia, elas trabalham na fase de, dependendo do material, 0,35, 0,38, porque você consegue suplantar essa pequena perda de atrito inicial através de raio efetivo, ou seja, você põe calipers com pistões maiores e discos de freio com raio efetivo maior para você gerar um torque de freio maior em função das características construtivas e não tanto em cima do nível de atrito da pastilha de freio. Trabalhar com níveis de atrito de pastilhas de freio melhor geram menores ruídos, menores vibrações, menor ataque ao disco de freio, ou menor nível de NVH, ou seja, Noise, Vibration and Harshness. A gente vai falar isso mais para frente, o que é o Noise, Vibration and Harshness, que reprova muito fabricante de freio em linha de montagem.
Aqui as características de materiais de freio, então tem o FE 250, tem a força de atrito de tanto, 307, e o coeficiente de atrito que varia de 251 mais ou menos 0,03. Aqui é um dado único fermicular, é um dado para vocês conhecerem quais são os tipos de materiais mais empregados em discos de freio de carros de produção normal, seriada. Aqui são uma tabela que está um pouquinho antiga, mas algumas fontes, alguns carros. Então você tem aqui Mercedes, o Daimler, né? Mercedes-Benz, a Ford, o Girling, o Jaguar, o MAN, Opel, Opel 2, Porsche, Renault e as características. Quanto ele tem de carbono, silício, manganês, fósforo, enxofre, cromo, cobre, molibdênio e níquel. Né? Ok? Bom, pessoal, eu fico por aqui. Na semana que vem a gente vê tambores de freio, quais são as características, sua aplicação. E eu gostaria de que vocês comentassem essas aulas, se vocês estão gostando. Se vocês estão gostando, compartilhem com o maior número de pessoas possível, para a gente aumentar a nossa comunidade que gosta desse tópico da engenharia de chassi, ou engenharia da mobilidade, que é a parte de fundamentos de freios. Esse curso foi feito por mim há muitos anos e aplicado na SAE Brasil. Muita gente assistiu esse curso e gostou. Então, se vocês estão gostando, também deixem um likezinho e falem para o pessoal se inscrever, que vai incentivar a gente, tá bom? Eu desejo tudo de bom e que Deus os abençoe.